Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa e hoje vou fazer com vocês essa linda corujinha. Para fazer essa bichinha, você vai precisar aí de uma garrafa PET de 2 litros ou menor, vai depender do seu gosto. Eu vou usar aqui essa lixa, é uma lixa número 100, eu vou lixar toda a garrafa com ela. Eu gosto de lixar a garrafa antes de cortar porque fica mais fácil. Então, agora toda lixada, eu vou recortar a garrafa, vou tirar esse gargalo, eu vou tirar aqui 2 dedos da parte da tampa. E aí, eu vou marcar aqui só para vocês verem o tamanho. Então, eu vou cortar esse pedaço. Se você quiser cortar um pouquinho mais, deixar um buraco maior, pode também, mas eu vou cortar assim, que fica um buraquinho menor e fica mais parecendo aí com uma corujinha. Aí, depois de cortado, eu vou selar aqui com um isqueiro. Você pode fazer isso também utilizando aí um ferro quente de passar roupa, mas eu consigo fazer assim, eu acho que dá certo também. E agora eu vou cortar essa outra parte. Esse aqui eu vou usar para outra coisa. E aqui também eu vou selar. Se você usar o ferro de passar, ele vai fazer uma borda virada para dentro e ele fica mais resistente. Então, eu selo para ficar mais resistente. Com o isqueiro, ele fica mais fino, a bordinha. Com o ferro, ele fica mais grosseiro, mais boleado, mas fica mais firme também. E agora, eu vou colocar aqui um pezinho. Vou utilizar aqui essa tampa de pote de sorvete. Eu faço a marcação para saber a quantidade que eu preciso. Eu faço o contorno por dentro. Para marcar, eu marco um círculo por dentro. E depois eu recorto deixando mais ou menos 1/2 centímetro para fora. Para poder ficar certinho na hora de colocar. A caneta tá falhando, não deu para desenhar aqui direito. Mas no final vocês vão entender o que é que eu fiz aqui. Então, eu só desenhei um círculo e vou deixar meio centímetro de borda para poder cortar, para poder encaixar direitinho naquele buraco. E agora, eu vou posicionar aqui novamente para fazer os pezinhos da coruja. Essa parte também vai ficar difícil para vocês verem, porque eu tô gravando sozinha aqui, não tem como eu mostrar os detalhes, mas ao recortar vocês vão entender. Também ficou, não deu para ver direito, ó. Mas eu desenhei uma coisa aleatória aí que eu vou chamar de pezinho. E aí, agora é só recortar. Bom, agora dá para vocês entenderem aí o que foi feito. Então, eu fiz um círculo, cortei deixando meio centímetro e fiz esses pezinhos. Tudo à mão livre, então não tem nada medida aqui. Eu vou usar essa cola, gente, só para poder me ajudar aqui na hora de furar, para ficar no local. Mas essa cola, eu não consigo fazer com que ela cola, nenhuma cola instantânea, eu não costumo fazer essas coisas e deixar só colado, não. Eu utilizo uma costura. Então, eu colei ela aqui, ó, para poder posicionar, para ficar fácil de eu fazer a marcação, fazer os buraquinhos. Depois, provavelmente, ela vai soltar, mas como eu vou amarrar ela com fio aqui, então não vai ter problema. Então, se vocês conseguirem fazer aí sem soltar, ok. Mas se não, vocês fazem aí como eu estou fazendo. Eu vou fazendo a marcação aqui, só para vocês verem, mas eu faço já direto com ferro. Pego um ferro, esquentei ele no fogão e vou furando. Faço um furo na parte vermelha e a parte da PET, um ao lado do outro. E depois de tudo furado, agora é só passar um fio de nalho ou qualquer coisa que vocês tiverem aí. Pode ser arame, pode ser uma linha forte, mas eu prefiro usar o fio de nalho, porque eu tenho certeza que ele não vai apodrecer, porque eu vou utilizar essa coruja para plantar, colocar plantinha. Então, por isso eu não gosto de usar a linha, porque a linha pode ser que apodreça. Nunca fiz com linha, eu sempre faço assim com o cordão de nalho quando eu vou fazer qualquer coisa relacionada a vaso. E aí, depois de tudo costurado, vocês podem ver que já tá soltando aqui a cola que eu coloquei, ó. Já saiu, mas não tem problema, porque os buracos já tinham sido feitos, então eu já sei aqui a posição de cada um deles. Eu vou só fazendo a costura, passando a cordinha no vermelho, no buraquinho da parte vermelha e entrelaçando na outra parte, e vou fazer isso
na garrafa inteira. Então, terminei, só dá um nó aqui, ó, vou dar uns 3 nós para poder garantir que ficou preso. Então, aí vocês entenderam, né? Só mesmo passando a costura, passa o fio na parte vermelha, na parte da pet e vai fazendo tipo uma costura. Não tem segredo, talvez eu não consiga mostrar direito, gente, esse passo a passo, mas vocês vão entender o que é que está sendo feito. É só uma ideia mesmo para vocês verem. Então, eu já peço aí, as pessoas costumam fazer reclamação porque não tá bem gravado. Então, eu tô gravando aqui a maneira que eu consigo. Eu tô sem tripé, tô fazendo, utilizando aqui um suporte de mesa, então não dá para fazer todos os detalhes. Então, eu peço desculpa aí a vocês que chegaram até aqui para aprender. Eu espero que vocês consigam entender aí. Aí eu vou passar aqui essa ponta para dentro para esconder. Eu não corto totalmente, né, para não correr risco de voltar o fio. Mas como vai ser um vaso, então eu jogo a linha para dentro. Eu escondo essa ponta e fica tudo certinho. O vaso para de pé direitinho, sem nenhum nó, nenhum nó aí impedindo ele de ficar. Agora eu vou usar essa tinta para artesanato, é uma tinta fosca. Tô usando aqui a tinta branca, ela já é pronta, só sacudir ela assim. E geralmente eu compro só a tinta branca e depois eu compro os pigmentos. Então aqui eu vou pintar ele todo de branco. Eu passo 2 vezes, eu passo uma vez, deixo secar e depois eu passo novamente a tinta branca. Então são 2 vezes esperando secar entre uma e outra. E aí eu vou pintar tudo aqui. Vou deixar os pezinhos sem pintar porque eu quero a corujinha dos pés vermelho. Então aqui vou passar uma todinha e depois eu volto com vocês já toda pintada. Então já ficou toda pintada de branco. E aí os pezinhos ficaram vermelhos, deixei eles assim porque eu quero eles vermelhos, né? Que a coruja vai ser uma coruja rosa, então vai combinar. E aí agora é só fazer os desenhos. Se você tiver facilidade de desenhar na própria garrafa, sem molde, sem nada, dá para fazer também, mas eu não consigo fazer 2 coisas iguais, então por isso que eu vou fazer o molde. Mas eu já fiz uma que eu fiz o desenho assim, ó, vou desenhando aí direto, aleatoriamente mesmo. Você pode olhar aí, né, uma foto de uma coruja e perceber como que ela é. Então, eu fiz esse moldezinho aqui, ó, que parece uma gota, para poder fazer os 2 lados direitinho, tudo do mesmo jeito. Então, eu olho o meio aqui, ou entre o pezinho, eu faço uma pequena marcação, só para saber onde que eu vou posicionar este meu moldezinho para fazer aí os olhos da coruja. Então, é muito simples, você pode tanto desenhar quanto fazer primeiro o moldezinho, desenho no papel e depois você transfere aí para a garrafa. E aí eu posiciono na marcação que eu fiz ao meio e a pontinha da coxinha eu posiciono lá em cima. E aí é só contornar e fazer aqui o desenho. É muito simples, gente, não precisa ter medida de nada. Vocês vão fazendo aí de acordo com a criatividade de vocês, como eu sempre falo, artesanato, fora o artesanato de tecido, que a gente precisa de medidas, esse tipo de artesanato, assim, não precisa você medir nada, porque você vai fazer de acordo com o material que você tem. Às vezes você vai usar uma garrafa diferente da minha, maior ou menor, então não adianta aqui falar medida de nada, porque não vai servir. Você vai medir na hora que você estiver fazendo. Então, eu fiz aqui de um lado, passei para o outro e agora eu vou utilizar a mesmo moldezinho para fazer a asa da coruja. Aí, eu posiciono ela aqui onde que eu achar que fica melhor, você também vai fazer a mesma coisa, vai posicionar e ver como que fica o seu gosto e vai desenhar. Aqui eu desenhei de um lado, vou desenhar de outro. E é muito simples, gente, na hora que termina ela, fica bem bonitinha. Mas para fazer é bem simples mesmo, vai pintar, vai utilizar aí poucas cores de tinta para poder fazer, todas bem pouquinha mesmo. Então, se você comprar aí um potinho pequeno de 100 ml de tinta para artesanato e alguns pigmentos, você vai conseguir fazer várias corujinhas dessas.
E aí esse segura, vai segurando o molde para ele não sair do local, mas caso você tenha dificuldade, pode colar com durex e depois só retira. E aí só fazendo o contorno, já terminei aqui. Também fica meio complicado para vocês verem, mas na hora que eu pintar vocês vão perceber o que que eu fiz. E a partir de agora eu vou pintar ela toda de uma cor só, eu vou escolher aqui o rosa. Este rosa foi a mesma tinta branca, eu coloquei algumas gotinhas de pigmentos para tintas. E aí eu vou pintar ele, a garrafa todinha, deixando aquele desenho que eu fiz em branco. Poderia pintar tudo de rosa e depois fazer os detalhes, que dá certo também. Deixar só a parte do olho branco, mas eu vou colocar a asinha de uma cor mais sobrepondo essa cor que eu estou colocando aqui, que é um rosa. Também, gente, não tem o pincel, eu usei esse pincel grande aí. E aí ficou assim, vocês agora conseguem ver aí direitinho o desenho que eu fiz, usando aquele moldezinho. E agora é só fazer os detalhes. Para fazer o detalhe aqui do peito da coruja, eu estou usando o pincel que número 0, é o único pincel pequeno que eu tenho, poderia ser o maior, mas esse é o menor que eu tenho. Porque eu não faço esse tipo de trabalho, então eu não tenho tanto material assim, né? De vez em quando que eu fico com vontade de fazer algumas coisas assim. Aí eu uso os que tem pincel de parede, como eu tenho esse pincelzinho aqui, pequeno, ele dá para fazer os detalhezinhos. Mas eu uso cotonete, eu uso várias esponjas de lavar louça, tudo eu uso para fazer as pinturas. E aí as partes dos detalhes eu uso o pincel pequenininho, né? Mas as partes maiores eu uso qualquer coisa aí para poder estar passando a tinta. Então eu fiz aqueles risquinhos, eu vou puxando a tinta para cima para fazer um esfumado e fazer uma mistura aí da tinta branca com a rosa, para ficar bem, não ficar tudo branco, né? Eu quero que fique assim, bem mesclado mesmo. Então, eu só passo, ó, faço uma meia lua e puxo para cima com o pincelzinho. E com isso, ele dá uma esfumada. Aí, o resultado final fica bem legal. Na hora que tá fazendo assim, ó, pode ficar esquisito, mas depois fica legal. E ficou assim, a corujinha. O peito dela já tá do jeito que eu quero aqui. E agora eu pintar o biquinho dela. Eu coloquei um pinguinho de tinta amarela. Vou pôr um pouquinho de branco aqui, ó, fazer uma misturinha para clarear um pouquinho mais. E aí, é só um detalhezinho, né? Então, eu coloquei só uma gotinha mesmo, só pra pintar, só esse pouquinho. Então, gasta bem pouca tinta, assim, nos detalhes. Na verdade, essa tinta amarela também é usado de pigmento, né? Pigmento para tinta. E aí, você pode pintar o biquinho de acordo com o que você quiser. Eu poderia pintar de vermelho, mas aí ficaria muito igual, porque tem muito vermelho. Agora, eu vou pôr mais um gotinho aqui de pigmento. Vou utilizar um pouquinho mais, um tom mais acima. Então, vai ficar um pouquinho mais vermelho, para não ficar, para as asas ficar sobressaindo um pouquinho. É a mesma cor que eu pintei o corpo dela todinho, que foi rosa. Só coloquei um pouquinho de pigmento a mais, para ficar um pouquinho mais escuro o tom. E aí, eu vou pintar toda essa asinha dela. Só vou deixar branca aqui, gente, a parte do olho. O resto aqui eu vou pintar tudo agora vermelho, né? Agora as asinhas aqui ficou um tom acima, então já ficou mais vermelho e não rosa. Mas a hora que eu colocar os detalhes em branco, vai ficar rosa. Então, eu vou pegando aqui, igual eu fiz no peito, eu vou colocar nas asinhas também os detalhezinhos em branco, mas sem misturar muito. E aí, eu vou fazer o contorno aqui também nos olhos, né? Com a mesma tinta da asinha, pra ela ficar um pouquinho mais saliente, pra ficar mais cheguei. É como se fosse um desenho mesmo, um desenho, qualquer desenho que qualquer criança faz. Só para ficar bem fácil. Eu gosto desse tipo de coisa, essas coisas mais simples assim, eu acho muito legal mesmo. É claro que tem gente que vai saber fazer pintura muito realista mesmo, né? Mas eu gosto desse tipo de pintura assim, que a gente percebe que foi uma pintura que é algo simples. E ela ficou assim, depois que eu coloquei os detalhes, né?
não ficou tão misturada, dá pra ver aí as asas, dá pra ver a coruja se formando. E aí agora eu vou pegar um cotonete para pintar os olhos dela. Eu faço uma pequena pintinha para marcar, para conferir se vai ficar tudo igual. E aí depois, já estando no lugar certo, eu vou crescendo essa bolinha para fazer o olho. E é só ir passando o pincel, o cotonete, e para fazer de acordo com o tamanho que eu quero. Aí vou passando, e aí ficou assim, vou deixar desse jeito mesmo. E finalizando, gente, a coruja, ela já secou. Então, neste momento aí, vocês podem usar um verniz spray, pode usar aí também um verniz geral, uma goma laca incolor. Mas eu não vou usar nenhum verniz, porque eu sou alérgica a verniz, então eu só passei um óleo aqui, mineral, para poder dar um brilho. Depois a própria tinta absorve esse óleo e a peça fica brilhante, mas não dá para colocar ao tempo, assim, para pegar a chuva. Mas mesmo assim eu vou utilizar para plantar suculenta e vamos ver quanto tempo vai durar mesmo sem vernizar. E aí eu vou pegar essa plantinha que é rosa também, já coloquei o substrato. Essa suculenta ela chama Graptoveria Deb, ela fica muito rosa quando cultivada ao sol. E eu vou ver como é que vai ficar, se vai durar essa corujinha mesmo sem vernizar, mas eu vou levar ela para o sol. Colocaram umas pedrinhas aqui para ficar mais fofo, mas eu amei, eu achei que ficou muito lindinho. Já vou fazer outras que eu gostei e eu espero que você também tenha gostado desse vídeo e que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. Se você gostou, deixe um joinha, se inscreva no canal para que eu possa trazer mais vídeos assim de artesanato para vocês. E diga aí o que vocês acharam. Eu amei. Vou fazer um azul para combinar com essa aí, né, para a companhia aí, para ficar azul e rosa, que são as cores que eu amo. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.